Olá, sejam todos bem-vindos ao DermiaCast, a sua fonte aí de conteúdo, de informação sobre o mercado estético, suas inovações. E já faz um tempinho que a gente não gravava com ele, com o Dr. Pierre. Olá, doutor. Bom dia, Lucas, tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão estar ouvindo a gente aí, né? A gente está gravando aqui hoje pela manhã com o doutor e com um tema bem interessante. Pelo menos eu achei bem interessante no bate-papo que a gente teve aqui, né, antes da gravação. E eu tenho certeza que é um assunto que vai trazer uma conscientização para o profissional, né? A gente sempre tentando se atentar a assuntos, né? Que possam impactar diretamente na rotina da profissional esteticista, biomédica, dermatologista, enfim, que lidar com esse mercado de estética e da beleza. E o tema é, né, os efeitos ambientais na estética, ou principalmente os efeitos ambientais de produtos utilizados nesse mercado da beleza, né? E o doutor levantou essa bandeira mais uma vez, né, sempre pensando na natureza e nas consequências das nossas ações. Isso é um assunto, né, doutor? Fala pra gente, já está muito forte lá fora e está bem engatinhando aqui ainda, principalmente no que diz respeito à estética, né? Certo, Lucas, bom dia a todos, né? Então, a pergunta que a gente inicia, Lucas, qual o impacto da beleza no meio ambiente? Né? Vamos começar, antes de fazer essa introdução, você imaginou qual o impacto de um simples cotonete no Nunca, meio ambiente? nunca pensei nisso, assim. O cotonete tem aquele hasto de plástico, Parece tão inofensivo, né? né? É um cotonete simples. O shampoo, os cremes, os géis. Em primeiro lugar, vamos situar com o Brasil. O Brasil ele é situado no quarto lugar no ranking mundial no mercado de beleza e higiene pessoal. Primeiro, Estados Unidos, China, Japão, Austrália. Somente em 2018, o Brasil faturou 110 milhões de venda de produtos cosméticos. Só que o Brasil usa hoje praticamente 10 mil POPs. O que são POPs? São, na realidade, os poluente orgânico persistente. P de poluente, O de orgânico, P e persistente. Quer dizer o quê? Que são muito difíceis de degradar dentro da natureza. São produtos feitos de plásticos, né? E realmente acaba e são absorvidos, mais importante de tudo, Lucas, são absorvidos pelo corpo humano. E aí nós teremos a longo ou curto prazo algumas doenças que aparecem. Então, na época do crise, a gente escuta sempre o mercado cosmético não tem crise, sempre crescendo, Sim. né? 10%, 5%. Então, nesse crescimento, a gente precisa tomar muito cuidado sobre o impacto da beleza em cima do meio ambiente, o risco que pode produzir. Então, se vou falar um pouco sobre o shampoo, por exemplo, o sabonete. Então, o que eles usam? A gente usa quer dizer, a indústria cosmética usa uma coisa chamada microesfera. São um pedaço pequeno de plástico, são de polietileno, e quando se lava o corpo, assim, vai pelo ralo vai pelo mar vai pelo oceano, e aí os peixes, as plantas marinas vão alimentar e vice-versa a gente vai consumir esses produtos e nós temos essa toxicação. Então, por isso, a gente precisa realmente tomar muito, muito cuidado. Os géis, por exemplo, os cremes, vou além disso, o lençol umedecido para tirar o rímel, tirar isso. No momento que ele mistura com a gordura, ele é muito difícil de se compor, muito difícil. Então, isso também é um fato. E outras coisas também, o glitter, né? Sabe, aquele purpurina, né? Sim, Que sim. coloca Brilhando, para né? brilhar. Carnaval foi um tempo que Carnaval, provavelmente tudo. usaram muito, né? Então, se as pessoas tomam cuidado e se perguntar de que foi feito de produto tóxico, feito de óxido de alumínio, que produz Alzheimer e câncer,
óxido de bismuto, tudo bem, são metais químicos, talvez o telespectador tá, O mas nome seja estranho, né? tá, óxido de ferro, né? Então, são todos produtos tóxicos que o nosso corpo não metaboliza. Imagina você está colocando isso no rosto, o rosto vai absorver, vai ficar, né? O corpo não metaboliza. Eu te garanto que o lugar que vai ficar é o rim. Daqui a um pouco... O filtro, né? É, o filtro, né? Então, daqui a pouco a gente começa a ter problema de falência renal, e houve mutação do DNA e aparece um câncer. Então, são coisas que, de produtos, a gente pensa que são inocíveis, mas o impacto para o meio ambiente muito, muito grande. Esse conceito lá fora, Lucas, ele já tem está mais desenvolvido, mais consciente. E como no Brasil nós não temos regulamento para isso, a vigilância sanitária não tem órgão que fiscaliza se tem autorização, sim, tem registro. Sim. Então você vai sair vendendo, mas ninguém fiscaliza. Aí você fala, mas tem uma empresa que certifica o meu produto orgânico. Tudo bem, certificou, mas realmente... O passo a passo é muito simples, né? Não, digo assim, é o controle, a fiscalização. No momento que você certificou, tem que ter alguém, órgão do governo, fiscaliza, pega a amostra, analisa e realmente... a longo prazo, eu vi que isso não tem efeito colateral. Então, falamos do glitter lá nos Estados Unidos, Lucas, e na Inglaterra, quando tem show, festa, está proibido. Está proibido. A mesma coisa que, por exemplo, São Francisco, há muito tempo, nos Estados Unidos, tomou decisão, garrafa de água PET proibida. Não tem, não pode, porque é plástico, derivado de petróleo. É tóxico, é cancerígeno. É igual à Alemanha. A Angela Merkel, ela proibiu a café com aquela cápsula. Né? Por quê? Porque tem alumínio. Quer dizer, porque eles são mais saudáveis que a gente pensa, e aqui está liberado, porque nós não temos a estrutura para fiscalizar isso. Então, eu acredito, lá fora, eles têm muito dinheiro. Então, Lucas, eu acho nossa conversa que a gente também se preocupar com a embalagem plástica, né? Especialmente, por exemplo, todo mundo viaja, vai lá no hotel e aí vai no hotel tem. O hotel aqui que te dá uma amostra de shampoo, condicionador. Esse frasco de plástico, se não tomar cuidado, ele vai na natureza. Né? Isso é uma quantidade enorme. Então, precisa realmente conscientizar para começar. Mas, para aí, você já está... Eu não sendo radical. Eu quero, nossa conversa, que a pessoa, a hora que acorda, pensa, durante o dia, o que estou usando? Que tipo de produto estou usando? Desde a manhã até que vou dormir. Do que foi feito esse produto? Realmente produto tóxico ou produto natural? Começa a refletir isso. No momento que você levanta, começa a questionar. Eu vou usar maquiagem, vou usar hidratante. Muito bem. Então, que produto que vou usar? Lê o rótulo. Será que vem de fonte confiável? Será que tem composição química? Tudo que nós explicamos nas aulas passadas sobre a toxicidade dos produtos, por isso nós somos, se não for primeiro, uns dos primeiros nesse país que a gente levanta a bandeira da bionanotecnologia. Nós trabalhamos com produto natural, nós não usamos conservante, nós não usamos colorante, né? Trabalhamos realmente com produto natural. Esse faz parte da filosofia da Dérmia, né, Lucas? Que a preocupação primeiro com saúde humana e também no meio ambiente. Por isso, o produto Dérmia nunca foi testado no animal. O produto Dérmia não usa toxicidade. Né? É verdade. Você falou de contaminar a natureza, vai para o ralo, mas um ponto bem importante... da questão, foi até tema de um dos posts nossos no Instagram que mais fizeram sucesso, que é a contaminação das crianças pelos cosméticos, dermocosméticos que as mães usam, porque a criança está o tempo todo colocando a mão na boca.
E quando é aquela criança de colo, ela tá colocando a mão no rosto da mãe. É bem comum você ver essa imagem. Então, além de contaminar a natureza, você contamina a sua própria família, né? Bem lembrando, Lucas, bem lembrando, realmente, imagine, além que lavar, então a gente vai pensar dia a dia, né? Vamos citar um dia do salão no cabeleireiro, né? Você sabia que só a cidade de São Paulo produz 15 toneladas de folha de alumínio para fazer a mecha do cabelo? Lógico, depende do tamanho e do comprimento. Mas imagina aquelas folhas de alumínio, o profissional usa e depois joga fora. 15 toneladas de folha de alumínio. Nós sabemos que o alumínio é altamente tóxico, por isso nós alertamos na época sobre o risco de alumínio, sobre o risco de cozinhar em umas panelas de alumínio. Sim. Aquela embalagem de alumínio, época do Natal, o pessoal compra aquele prato de alumínio para assar o peru. Imagina 200 graus, o que acontece com alumínio? Entra naquele lá e você vai comer aquele peru, aquele chester lá, e daqui para frente fala, puxa vida, comecei a aparecer as doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, e não sabe por quê, certo? Então, e aí tudo começa, na realidade, com pequenos detalhes que a gente reflita. Por isso, eu falo assim, a hora que você acorda, tomou banho, já começa a pensar. O shampoo que você usou tem a microsfera. Nós falamos, a microsfera são pequenos poluentes de plástico, né? São pequenas grânulas de plástico que vai no ralo. Aí depois você vai aplicar um creme, vai aplicar um gel, vai aplicar o batom, né? Então, lembra daquele outra nossa aula sobre o batom vermelho? Sim. Né? E porque o batom vermelho provoca câncer de pele, né? E porque o batom vermelho não oxida. Lembra que nós falamos, pega uma maçã, corta ela, daqui a um pouco esqueceu na mesa, ela já está marrom. É porque o batom vermelho não é. Eu não vou repetir, mas o pessoal que assistir a aula sabe, porque tem chumbo, né? Para preservar o vermelho. Porém, tudo esse ritual que a gente tem que refletir sobre isso. E vamos ver como posso estar amigo da natureza, como posso contribuir à preservação do meio ambiente e a natureza para mim, para meus filhos, para meus netos e para a futura geração, deixar para ele algo que evita a destruição. Então, começamos sempre a procurar o produto natural, começa a procurar um produto com menos embalagem plástica, se possível. Usamos a imaginação de usar outro tipo de embalagem, produto que não seja testado em animais. Né? Que, além do meio ambiente, também nós somos amigos dos animais, fica testando. Então, são pequenos esforços, né? E aí talvez um telespectador, Lucas, fala assim para você, mas assim vai ficar caro para a gente. Então, eu te falo, Lucas, o que é mais caro? Sua saúde ou sua beleza? Se investe um pouco no produto natural, pode ser um pouco mais caro que o produto tradicional, mas não tem uma segurança que não mas tem preço, não tem comparação. Você vai chegar na sua caminhada da vida com vida confortável. Você não vai ter os problemas degenerativos, não vai ter autoimune, não vai ter. Eu depois pergunto, o que eu fiz para eu merecer isso? Então, nessa hora, eu gostaria de lembrar, volta um pouco no tempo, o que você usou, o que você comeu, né? E assim você consegue descobrir a causa raiz. Sim. Isso que a gente faz, né, com nossos pacientes, quando tem algum sintoma autoimune, e não adianta você falar, toma isso, já vai resolver. Vamos entender a causa raiz. Eu repito, assim, não tem nada a ver com a beleza, mas te digo, Lucas, você viu alguém nasce diabético? Não. Você viu alguém nasce obeso? Não nasce, né? Então, a gente adquire. Então, aí que vem. São os hábitos, né? Os hábitos, o modo de vida. Então, se você está preocupado com alimentação, também se preocupa com a alimentação da sua pele.
o creme que está colocando, ele vai alimentar. Então, se você coloca produto tóxico, então não espera muita coisa. A curto prazo, você está ótimo, está beleza, maravilhosa, está radiante. A médio e longo prazo vai te trazer consequências, né? E aí é reversível. Esse que está o... mas agora quero limpar, fazer detox. A célula, às vezes, ela já cansou do seu corpo. Eu não pertenço a mim, né? Então, por isso, é realmente importante, Lucas, que nós temos essa conscientização, começa agora, né? E com pequenos detalhes dia a dia. Desde que acorda, começa a refletir. Eu não quero agredir meu corpo. Eu vou investir numa coisa simples. E não é tudo que é natural mais caro. Esse até pode ser mito. É uma crença. A gente fez até um e-book um tempo atrás, fazendo um comparativo. E nem em todos os casos é verdade. Então é mais uma questão de uma crença que foi criada do que o fato mesmo, assim. Hoje posso te garantir, Lucas, eu esteve em Dubai há um mês atrás, depois esteve na França, na minha casa. Eu te digo, lá, essa parte, especialmente na Alemanha, que é a França, estão muito conscientes. Hoje você compra sabonete sem embalagem. Ou você leva um pano na sua casa, você embala e leva para casa sabonete. Você hoje tem um conceito que chamamos da beleza personalizada. Às vezes a pessoa está cansada de usar linhas e linhas de produtos famosos, padronizados, e não está fazendo efeito para mim. Então, por isso, vamos escutar a causa raiz. E isso eu acredito que é uma tendência mundial que vai chegar, ou talvez chegar no Brasil, mas parabéns para a Dérmia, que ela já está puxando a bandeira aí. Um passo para frente e retaguarda com essa preocupação do meio ambiente, com os animais. Então, lá na Europa já a gente vê isso. A pessoa vai lá, temos chamamos um boutique, né, de pequeno artesanato. Aí já vai, eu estou com acne assim assim. A pessoa está cansada de tomar aquele veneno, que não vou citar o nome, né? Senão vou ser processado, né? Mas e aí você vai ter um hormônio e você vê se para e volta. Então, vamos sempre questionar a causa raiz. Sim. Né? Então, espero, Lucas, com tudo que vocês estão fazendo, que acende uma luz, tanto nos consumidores como dos profissionais de saúde. Né? Que são referência na escolha dos produtos, né? Exatamente. Ela, a profissional de saúde, e passa o cliente para ela. É a conselheira de beleza, a conselheira de estética. Se ela abraça essa bandeira e tem a vontade... A gente vai ter um mercado mais saudável, né? Mais saudável e, conscientemente, ela está feliz, porque ela está contribuindo não somente a beleza do cliente dela, mas a parte consciência dela. O cliente vai ficar, olha, te agradeço porque você me alertou. Sim. Né? E isso eu acho uma relação que é de confiança, né? É um gratificante para qualquer profissional de saúde ou de estética. Qual maior gratificação? Você vê se o paciente está feliz, está reconhecido, né? E isso eu acho que não tem preço que paga. Entre nós sabemos disso, porque estamos buscando na nossa meta, é a meta junto com a Dérmia, nosso objetivo é fazer o bem para o próximo. Exatamente. Né? E fazemos nosso trabalho de melhor forma, como se fosse para Deus. Se for para Deus, você fazer da melhor forma. Então eu faço como a Dérmia faz, é a melhor forma que vou fazer. É isso aí. E esse é um assunto tão vasto, né? Que tanto é que no curso Estética do Futuro, se você não faz parte, as matrículas estão abertas até sexta-feira, primeiro momento aí. E talvez a gente vai estudar se abre algumas vagas aí até no domingo. Então, isso é um tema de um módulo, né, que o doutor pôde aprofundar um pouco mais no curso lá. Mas eu acho que aqui deu pra gente ter uma noção bem bacana. Acho que a segunda pergunta a gente acabou respondendo, que é como que a profissional ela pode ter esse cuidado, né, de saber o que ela está escolhendo. Acima de tudo é a leitura do rótulo, né? Eu acho que é o primeiro passo, né, doutor? Eu acho que, além disso, Lucas, a informação. Porque às vezes o rótulo tem um sigla.
Que dá para dar uma enganada ali. No lugar de falar hidróxido de alumínio, tem uma sigla que é o BH, ou uma Ela não coisa sabe, assim. né? Aí como consumidor, ele não tem essa obrigação, não é que leigo, ele não tem obrigação, né? Mas como te fazer, o órgão fiscalizador não exige isso. Então eu coloco uma sigla, eu camuflo isso. Isso foi proibido, por exemplo, na Europa. Vou te dar um exemplo típico, o chiclete. Aqueles pessoal come. O que ela tem? Tem um produto que é para branquear, que é o óxido de titânio, ou mesmo usado no filtro solar. É altamente cancerígeno, né? Só que pode notar em todos os produtos não está escrito óxido de titânio, tem uma sigla. Ninguém sabe, só o profissional que está na área de química, da farmacêutica, ou o farmacêutico, lógico, sabe que esse sigla diz. Aí você vê criança, vai no supermercado, vai lá, compra aquela chiclete, aquela bala, até os bolos que tem aquelas camadas brancas, tem óxido de titânio. E como que você vai fazer? Então, a minha opinião, Lucas, não somente ler rótulo, precisa se informar. Hoje a informação está de graça. A internet tem busca, apesar que a internet diz muitas coisas que a gente tem que filtrar. A fonte, né? Exatamente. Mas por isso tá disponível aí, né? Deus deu cérebro para a gente para pensar. Né? Eu vou pegar um trecho na nossa conversa e te digo que na Bíblia está escrito a palavra sabedoria 244 vezes mais que a palavra amor, né? Que é o amor que é o mais valioso. Mas o Deus já alertou. Convido vocês que têm, respeitando toda a crença, uma coisa, pega a Bíblia, fuça, e se quiser te dou a lista para facilitar, tal página. Então, por que nós temos a palavra sabedoria 244? Eu contei. Pode errar, algumas errei. Mas é justamente para que o ser humano reflita, pensa, questiona, né? Então, para te responder, Lucas, eu acho que depende da gente, tudo bem, o rótulo, mas o rótulo pode esconder muitas coisas. Acima de tudo é buscar informação, então. Exato. Legal. E finalizando aqui, para caminhar para o final, a gente está bem carente de certificados desse tipo de produto consciente, né, no Brasil. Assim, a gente não tem algo que você possa falar, esse rótulo, esse selo aqui carrega tudo isso que a gente conversou, você está seguro. A gente não tem hoje aqui no Brasil isso bem desenvolvido, né? Então, verdade, Lucas. Apesar que tem algumas empresas que fazem certificação orgânica, né? Porém, falta um órgão público que fiscaliza. A gente não sabe... Após você declarou uma coisa, você ganhou o selo. E aí você está autorizado a vender. Depois você pode mudar alguma coisa. E depois, no segundo lote, se você modificou, quem vai fiscalizar? A empresa que certificou, ela não tem esse papel. O papel dela vai na sua empresa jurídico, também. Né? Ela vai na sua empresa, você vai fornecer, ela vai ver a gestão da qualidade, né? E sobre isso ela vai. No país lá fora, tem visita surpresa. Fiscal vai lá no supermercado ou vai no salão como realmente consumidor, se trata, pega a amostra, leva no laboratório. Se constatar, é uma multa violenta, com cassação da autorização. Então, isso eu acho que vai chegar ao Brasil, porque nós somos um país consciente, estamos ainda gatinhando nisso, coisa, né? Mas eu acredito, perante todo esse trabalho que está sendo feito, uma semente está sendo plantada. Eu espero, curto prazo, que a gente consiga ver a legislação nossa está atualizada, tem fiscal para isso. Deixar a profissional mais segura, né? E também o industrial. Né? A gente tem a indústria séria, preocupa. Só que também temos algumas coisas talvez importadas que a gente Deus sabe de onde vem essas coisas. Né? Então, sem citar nome, o país, estamos porta aberta para isso. Né? Então, por isso, precisa ter órgão fiscalizador.
além da fabricante, é o melhor de tudo, sabe o que é? O consumidor. Ele é o próprio árbitro para isso. Então, acho que de tudo que fica do podcast é a profissional e até o consumidor final que estiver nos ouvindo é se agarrar a uma boa informação, né? Uma fonte confiável e é pesquisa mesmo, igual o doutor Sim, trouxe, Lucas, né? esses que você está fazendo realmente são coisas inéditas, né? Levar a informação em ponta para o profissional de saúde ou qualquer ouvinte do nosso programa, que ele vai despertar o interesse, né? Porque são temas, às vezes o pessoal não tem tempo de buscar, de ler. Aqui a gente está passando para ele, resumindo, uma alerta para ele, a partir disso, desenvolve essa curiosidade. Esse raciocínio, né, crítico. Fora disso, nós estamos abertos. Qualquer dúvida, chama a gente. Entra em contato com o Lucas, com a Dérmia, e se a gente não sabe responder, vamos procurar, vamos ir embasado cientificamente. Tudo que a gente vai falar, Lucas, tem que ter uma prova científica. Sem prova científica é, como a gente fala, papo furado. Tá certo. É isso aí, doutor. Acho que a gente gerou bastante valor para ele nesse bate-papo aqui. Muito bom estar com o doutor mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio do nosso podcast. Um prazer. Ficam com Deus. É isso.